Boa noite. Vou fazer mais um vídeo e nesse momento eu vou falar sobre a inserção do nome Jeová nas escrituras gregas cristãs. Rutherford é o pai da doutrina da vindicação do nome Jeová. Foi em 1934, quando publicou o livro Jeová, que a morte de Jesus para salvar os pecadores passou a ser secundária à vindicação do seu nome. A organização ensina que a sua vindicação importa mais do que a salvação dos homens. A partir daí, a Sociedade Torre de Vigia vem procurando fundamentar a ideia de que Deus tem apenas um nome pessoal e peculiar, Jeová. Ela acusa os copistas antigos das escrituras sagradas e tradutores modernos de terem eliminado ou ocultado esse nome. Todos seus estudos e suas pesquisas sobre o assunto têm como propósito dar consistência à doutrina jeovista. As testemunhas de Jeová chamam a inserção do nome Jeová no texto das escrituras gregas cristãs de restauração do nome divino. O Novo Testamento e o tetragrama. Os argumentos para justificar a inserção do nome Jeová nas escrituras gregas cristãs vêm desde o prefácio de sua primeira edição, em 1950, depois no apêndice da Interlinear do Reino, 1969 e 1985, e na introdução e no apêndice da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas com referências, e também na brochura O Nome Divino que Durará para Sempre, publicada em 1984. Segundo a Sociedade Torre de Vigia, as testemunhas de Jeová restauraram o nome divino, e essa é uma das principais características da TNM. Uma das características notáveis dessa tradução é ter ela restaurado o nome divino, o nome pessoal de Deus, Jeová, 237 vezes nas escrituras gregas cristãs. A sociedade reconhece que o tetragrama não aparece uma vez sequer em nenhum dos manuscritos gregos do Novo Testamento. Nenhum antigo manuscrito grego dos livros de Mateus à Revelação, hoje disponível, contém o nome de Deus por extenso. A organização usa a expressão nome de Deus por extenso como maneira sutil de afirmar que, indiretamente, a presença do tetragrama no Novo Testamento, pois sua forma reduzida Iá está na palavra Aleluia, em Apocalipse 19, versículos 1, 3, 4, 6. A Sociedade Torre de Vigia ensina que os manuscritos gregos antigos da Septuaginta e do Novo Testamento foram adulterados por copistas. Em algum tempo durante o segundo e o terceiro século era comum os escribas eliminaram o tetragrama tanto da Septuaginta como das escrituras gregas cristãs, e substituíram por Kyrios, Senhor, ou por Theos, Deus. A organização atribui o que ela considera substituição ou remoção do nome divino aos apóstatas. A Igreja Cristã Apóstata cuidou de removê-lo completamente dos manuscritos de língua grega de ambas as partes da Bíblia, bem como de traduções em outras línguas. Reforça seu argumento numa teoria de George Howard, da Universidade da Geórgia, publicada num artigo do JBL. Ele supõe que o tetragrama foi inicialmente usado pelos escritores do Novo Testamento e, no decorrer do tempo, foi substituído por Kyrios. Mas isso é apenas teoria, como o próprio Howard afirma. Apresentaremos uma teoria.
O outro argumento apresentado está baseado na presença do nome Jeová em 19 versões do Novo Testamento do grego para o hebraico, em parte e no todo, numerados de 1 a 21, J1 a J21, datados desde 1555. O primeiro, J1, o Evangelho de Mateus, até 1930. J19, o Evangelho de João. O J20 é uma concordância e o J21, o diaglotão enfático. Esta lista foi acrescentada para 28 na tradução do Novo Mundo com referências. A tradução nesse caso teria mais autoridade do que o texto na língua original. Segundo Raymond de France, essa inserção foi obra do seu tio, Frederic France. Inserções feitas pelos tradutores. Mais acuradamente, o tradutor Fred France, da tradução do Novo Mundo do nome Jeová nas Escrituras cristãs. Eles colocaram deliberadamente 237 vezes o nome Jeová nas Escrituras gregas cristãs ou Novo Testamento, e eles usam de argumentos falaciosos para dizerem que o nome Jeová existia nos manuscritos antigos, quando que os peritos em manuscritos mostram que esse nome nunca esteve presente nas escrituras gregas cristãs, pois o tetragrama é hebraico e não grego. As escrituras hebraicas. O corpo governante não respeitou nem o Códice Leningraden. O corpo governante não respeitou nem o Códice Leningradensis, o manuscrito hebraico completo do Antigo Testamento mais antigo do mundo, datado do ano 1008. Trata-se do texto usado por Rudolf Kittel para compor e imprimir sua edição da Bíblia Hebraica, a BHK, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, BHS, é a nova edição da BHK, que a organização afirma ter sido a base da tradução do Novo Mundo. A organização usa o nome Jeová 141 vezes nas escrituras hebraicas, nos versículos nos quais não aparecem o tetragrama no Códice Leningradensis. 133 vezes substitui o termo Adonai, Senhor soberano, outro nome divino, e 8 vezes o nome Elohim, Deus. A sociedade alega basear essas mudanças no estudo de Christian David Ginsburg, judeu-cristão de origem polonesa, 1831 a 1914, que escreveu um vasto comentário crítico e exegético. Publicou também uma edição do Antigo Testamento hebraico. O corpo governante cita primeiro a obra de Massorá, volume 4, página 28, que explica o emprego de Adonai e do tetragrama. Depois apresenta a lista de Ginsburg, das 134 passagens do Antigo Testamento em que TNM diverge do texto da BHS, apresentada no volume 1, páginas 25 a 26 de Massorá. A sociedade transcreveu o trecho que Ginsburg afirma constar o tetragrama. Vimos que em muitos destes 134 casos, em que o atual texto recebido reza Adonai em harmonia com esta Massorá, alguns dos melhores manuscritos e primitivas edições têm o tetragrama, e assim surge a pergunta sobre como se chegou a esta variação. Não se precisa ir longe para achar a explicação. Desde tempo imemorável, os cânones judaicos decretaram que o nome incomunicável devia ser pronunciado Adonai, como se fosse escrito Adonai em vez de
YHWH ou Yahvé. Portanto, não havia nada mais natural do que os copistas substituírem o tetragrama, que estavam proibidos de pronunciar, pela expressão que exibia essa pronúncia. Ginsburg apresenta, logo no primeiro volume, a lista de 134 lugares na qual aparece o nome Adonai, compilada pela organização, e também a outra lista de Ginsburg, que em 8 lugares, alguns manuscritos e primitivas edições, constam o nome Elohim, presente em outra obra de Ginsburg, Introduction to the Masoretical Critical Edition of the Hebrew Bible, Introdução à edição crítica maçorética da Bíblia Hebraica. Com isso, a Sociedade Torre de Vigia conclui: restabelecemos a versão original em 133 lugares e a traduzimos por Jeová. A única exceção é o Salmo 68, 26, onde a BHK e a BHS já têm o tetragrama. Em outras palavras, a organização está dizendo que corrigiu as escrituras sagradas e por isso fizeram a sua própria versão. O corpo governante supervaloriza as variantes, deixando o texto principal em segundo plano. Isso simplesmente para se harmonizar com sua doutrina jeovista. Ginsburg preparou um texto do Antigo Testamento hebraico, publicado em 1894 pela Sociedade Bíblica Trinitariana em Londres, e a base dele foram 20 textos hebraicos publicados nos séculos XV e XVI, os quais estão arrolados logo após o prefácio da edição 1998. Até mesmo o rolo de Isaías, parte da coleção de manuscritos do Mar Morto, concorda com todas as 23 passagens de Isaías na BHS, que a organização afirma ter corrigido. Porém, não teve a ousadia das testemunhas de Jeová de substituir palavras do texto principal pelas variantes. Ele conservou o nome Adonai nos 134 lugares, até mesmo no Salmo 68, 26, em algumas versões 27, e o nome Elohim nos 8 lugares na Bíblia hebraica. Então eles mexeram até mesmo no texto hebraico para fazer a palavra ficar de acordo com a tradução deles. E isso é uma coisa muito grave, a pessoa mudar as escrituras para fazer valer a sua ideia. O tetragrama e a Septuaginta. O tetragrama não aparece nos manuscritos da Septuaginta. Em seu lugar consta o nome grego Kyrios, dono, senhor, o senhor, que é usado também para Adonai. Porém, existem alguns fragmentos gregos do período pré-cristão que apresentam o tetragrama. Jerônimo, 347 a 420, no Prólogos Galeatus, afirma: ainda hoje nós encontramos o tetragrama, nome de Deus escrito em letras arcaicas em alguns manuscritos gregos. A organização publicou alguns fragmentos da Septuaginta no prefácio da primeira edição das Escrituras Gregas Cristãs, em inglês, e no apêndice da tradução do Novo Mundo com referências como provas fatídicas e irrefutáveis da remoção do tetragrama do texto das Escrituras Sagradas. Na página 26 de O Nome Divino que Durará para Sempre, a organização mostra a foto de um fragmento grego do texto de Zacarias, datado do 1º século da era cristã, com 3 ocorrências do tetragrama, e ao lado apresenta outro fragmento grego da Septuaginta do Antigo Testamento, do Códices Alexandrinos, do 5º século, sem o tetragrama.
Com isso, tenta provar que não somente os textos gregos do Novo Testamento foram corrompidos, mas também o Antigo Testamento grego, afirmando: o nome de Deus foi substituído nesses mesmos versículos por que, ou seja, KY e KC, formas abreviadas da palavra grega Kyrios, Senhor. Essas demonstrações provam tão somente que esses escribas deram preferência à transcrição do nome hebraico. A edição do Pentateuco da Bíblia de Alexandria, tradução da Septuaginta para o francês, sob a coordenação de Cécile Dognies e Marguerite Hall, apresenta uma longa introdução de autoria de cerca de 10 autores e um glossário no final da obra. Sobre o nome divino, afirma o seguinte: esses dois termos, que são usuais em grego, fazem do Deus dos Hebreus uma deidade universal. Segundo Paul Cayley, substituir a transliteração pelo nome Kyrios teria sido de origem cristã. Para Albert Pietersma, Kyrios é autêntico no Pentateuco grego. Segundo ele, o uso do tetragrama foi mera opção de copistas judeus. Apesar de uma equivalência bastante rigorosa entre Yahvé por um lado e entre Elohim e Theos por outro, ou a associação entre os dois nomes em hebraico e em grego, os tradutores alexandrinos não parecem manifestar um método sistemático de traduzir os apelativos divinos, pois ocorre várias vezes que Kyrios corresponde a Elohim e Theos ao tetragrama. Aliás, a diversidade dos nomes divinos nunca foi um obstáculo para a afirmação do monoteísmo judaico. Mesmo os judeus sendo monoteístas, nunca foi um obstáculo para eles que o nome divino de Deus, que Deus não tem somente um nome, como dizem os testemunhas de Jeová, mas que Deus tem vários nomes. E isso nunca foi um obstáculo para os judeus afirmarem o seu monoteísmo. O que de fato aconteceu com o nome divino foi uma falta de padronização. Jacqueline Moatti Fini, na referida introdução do Le Pentateuque, afirma ser o nome Kyrios na Septuaginta original e que era comum no judaísmo o uso dele para indicar o tetragrama. Era comum no judaísmo o uso de Kyrios para indicar o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re. Jeová e Javé. O nome Jeová é uma forma híbrida que não aparece no Antigo Testamento hebraico. A Enciclopédia Britânica afirma que Jeová é um erro de tradução do nome do Deus de Israel. O erro resultante entre cristãos na Idade Média por combinar as consoantes YHWH com as vogais de Adonai, Senhor. O tetragrama é inefável no judaísmo desde o período interbíblico. Permanece impronunciável pelos judeus ainda hoje para evitar a vulgarização do nome. Eles pronunciavam por reverência Adonai cada vez que encontravam o tetragrama no texto sagrado, na leitura da sinagoga. A organização reconhece esse fato. Na Idade Média, século XIV, os rabinos inseriram no tetragrama as vogais de Adonai. Essas vogais são o A, o A novamente, o Y é consoante. São os sinais massoréticos que formam as vogais no hebraico, que foram combinados com o tetragrama para formar a pronúncia Jeová, mas que foi feito de uma forma híbrida,
pois não constavam no original hebraico. Adonai e Yehowa, ou Yehová. Aqui está mostrando as duas palavras juntas, e as letras que foram colocadas. Serê foi colocado aqui, o Patar foi colocado, o Kamitz foi colocado, tudo foi tirado de Adonai e colocado no tetragrama para formar a pronúncia Jeová ou Yehová. O resultado ficou assim: Yehowa, Yeho, ou Yevo, e a pronúncia Yehová. Isso para lembrar na leitura que esse nome é inefável e dessa forma pronunciar Adonai. De toda maneira, o propósito dos que fizeram a mudança, que colocaram as vogais nas consoantes, foi para lembrar que a pronúncia seria Adonai, para preservar o nome impronunciável. O resultado ficou assim: Yevo, e a pronúncia Yehová. Isso para lembrar na leitura que esse nome é inefável e dessa forma pronunciar Adonai. Mesmo assim não era para pronunciar Jeová, mas sim Adonai. Esse enxerto no tetragrama resultou o nome híbrido Yehová ou Jeová, nome híbrido, que se tornou corrente desde 1518. A explicação etimológica mais aceita é que o tetragrama veio do verbo hebraico hayá, ser, estar, existir, tornar-se, acontecer. Muitos vinculam a origem do tetragrama ao texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando Deus disse a Moisés: "Eu sou o que sou", em hebraico, Erie, Asher, Erie. A substituição do Iud de Erie pelo Vav do tetragrama vem de Ravá, forma arcaica e sinônima de Hayá. No imperfeito, a primeira pessoa é Ev e a terceira Iv. Na poesia hebraica usa-se com frequência a forma reduzida Iá. Já é o seu nome, exultai diante dele. Salmo 68, versículo 4. Isso pode explicar a presença da letra A no nome Iavé. Parece provável que a pronúncia original tenha sido Iavé, tanto por causa da forma verbal correspondente, o imperfeito de Hayá, arcaicamente escrito Iavé, e de representações mais recentes desse nome em grego pelas palavras Yahweh e Iabe. A forma Iavé aportuguesada, Iavé ou Javé, é na atualidade universalmente aceita. Assim, a Sociedade Torre de Vigia escolheu um nome não bíblico como centro de suas crenças e práticas. Esse nome não bíblico, que se tornou o centro das crenças e práticas das TJs, é mais importante do que a salvação dos homens. Para ele, se nós pronunciarmos o nome Jeová, isso é mais importante para Deus do que a salvação dos homens, sendo que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, que a morte de Cristo é central nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Então, a simples pronúncia de um nome híbrido não é mais importante do que a salvação de almas. A salvação de almas é mais importante do que a pronúncia de um nome Jeová, que é um nome híbrido, que não é o nome original de Deus. E isso é uma confusão tão grande. Foi por isso que Isaías disse: "Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Espero que essa leitura, e algumas vezes que eu falei algo no meio da leitura, possa abrir os olhos de alguém para que vejam os erros que essa seita jeovista tem colocado diante do povo brasileiro e, aliás, de todos os povos. Erros que contradizem as Escrituras e que faz com que o homem caminhe
para o inferno, o que eles também negam. Amém.